Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo de geometria. Vamos continuar resolvendo exercícios envolvendo relações do triângulo retângulo. Primeiro exercício então. A diagonal de um retângulo mede 2 raízes de 3. Calcule as medidas dos seus lados, sabendo que a diferença entre eles é 2. Então vamos para o nosso esqueminha aqui. Tem um retângulo que a diagonal é 2 raízes de 3. Um lado eu chamei de x, o outro lado eu chamei de y. E ele deu a seguinte informação: a diferença entre os lados é 2. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se aqui for 3, aqui é 5. Se aqui for 10, aqui é 12. Então é sempre 2 diferença. Você pode pensar tanto como esse maior ou esse. Tanto faz a ordem aqui, tá bom? Bom, se eu sei os lados de um triângulo, se eu quero descobrir os lados de um retângulo que eu tenho a diagonal, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. E com essa informação aqui, eu consigo ficar com uma incógnita só. Se a diferença entre os lados é 2, então ele está falando para mim que x menos y é igual a 2. Ou seja, se eu passar o y para lá, eu tenho que x é igual a y mais 2. Essa é a ideia que a gente tem aqui por trás. Então, ao invés de eu usar o x na equação, eu vou usar y mais 2. No lugar do x, eu vou pôr y mais 2. E aí eu vou ficar com uma incógnita só. Montando o teorema de Pitágoras, essa daqui é a hipotenusa, cateto, cateto. Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado. Olha como fica isso, hein? É igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Olha aqui, o cateto inteiro ao quadrado, hein? Vamos ver como então a gente faz para proceder em cada caso que tem aqui. Bom, aqui eu tenho uma multiplicação elevada ao quadrado, então o expoente pode ser distribuído para os dois. Eu vou ter o quadrado do 2 e o quadrado da raiz quadrada, do 13. Aqui, o quadrado de y continua assim, não tem o que fazer. Mas, o que isso daí vai virar? Eu tenho o quadrado da soma, isso vira trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é o 2, mais quadrado do segundo. Vamos fazer as continhas agora? Vamos lá. Então, aqui na primeira eu tenho 2 elevado ao quadrado, 4, vezes. Aqui, o que acontece? Raiz com quadrado, cancela. Sobra só quem? Sobra só o 13. Igual. Y ao quadrado mais y ao quadrado vira 2y ao quadrado. Aqui, 2 vezes y vezes 2, fica 4y. E aqui, mais 4. Olha só como está ficando essa equação, hein? Equação do segundo grau. A gente já sabe, então, que vai jogar tudo para um lado só. Como aqui só tem um termo, passa esse termo para cá. 4 vezes 13, a gente tem que é 52. Então, eu já vou passar esse 52 trocando de lado. Vai ficar 2y ao quadrado mais 4y mais 4 menos 52 igual a 0. Olha lá. Posso escrever o igual para cá ou para lá, tanto faz agora. Vou continuar aqui para cima. Então, olha lá. Aqui eu posso fazer a conta. Menos 52 mais 4, menos 48. Então, vai ficar 2y ao quadrado mais 4y menos 48 igual a 0. Equação de segundo grau completa. Antes da gente resolver ela, a gente consegue simplificar, porque todos os números aqui são múltiplos de 2. Então, a gente vai simplificar a equação toda por 2. Ok? Equação simplificada por 2. Aqui sobra o y ao quadrado.
Aqui 4 por 2 dá 2y, e aqui 48 por 2 é 24, igual a zero. Aí é uma equação de segundo grau, você pode escolher a forma que você achar mais fácil de resolver ela, aplicando a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto. Eu vou por soma e produto aqui, tá? Então lembre, a soma é sempre quem acompanha a variável com o sinal trocado. É o b menos b sobre a. Então aqui eu tenho 2 menos 2 sobre a, que é 1, então menos 2. O produto é o c sobre a, com o sinal do produto, menos 24. Então eu preciso contas de vezes que dá 24 e que somadas tem que dar 2. Vamos lá, conta de vezes que dá 24. 24 vezes 1, 3 vezes 8, 12 vezes 2, 4 vezes 6. Qual dessas que, somando ou subtraindo, eu consigo fazer dar 2? Aqui não tem como, nem somando nem subtraindo. Aqui também não tem como. Aqui também não tem como. A única que eu consigo fazer somar e subtrair é o 4 e o 6. Então é 4 e 6. Eu quero que dê menos 2. Quem vai ser positivo e quem vai ser negativo? Quando eu faço mais 4 com menos 6, eu consigo o menos 2. E lembre-se, aqui é menos 24. Se eu fizer mais 4 vezes menos 6, dá menos 24? Dá, bateu o sinal. Então, são essas as respostas. O sinal está certo aqui, o sinal está certo aqui. Solução, então, y é igual a 4 ou y é igual a menos 6. Só que lembre, você está resolvendo um exercício de geometria em que é o tamanho de um lado. O tamanho do lado nunca pode ser negativo. Então, esse valor aqui, menos 6, não convém utilizá-lo, tá? Ele não serve para a gente. Maravilha? Então, a resposta só pode ser y igual a 4. Então, a base do meu retângulo mede 4. O outro lado mede mais 2. E x é igual a 4 mais 2, 6. Positivo daí, hein? Então, essas são as nossas respostas, 4 e 6. Exercício 2 na tela. Em exposições de artes plásticas, é usual que as estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, para que se providencie o equipamento adequado. No caso da base quadrada, que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Qual relação entre R e L o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida? Então, eu tenho uma base quadrada que vai ser apoiada numa plataforma circular e essa base tem que ficar integralmente sobre a base circular. Então, tá aí o nosso esqueminha. A gente vai fazer da seguinte forma. Ó. Eu já fiz aí um círculo e agora a gente vai apoiar uma base quadrada nesse círculo. Você pode apoiar em cima de qualquer a direção. É mais fácil apoiar uma base quadrada nesse jeito aqui, ó. Então, ó, aqui está a base quadrada, ó. Tá? Então, estou apoiando ela sobre uma circunferência. Olha lá. Ok? Esse é o esqueminha do desenho, ó. Fica mais fácil fazer assim. Então, o que a gente tem nessa situação? A gente tem o seguinte. Aqui eu tenho a circunferência e aqui eu tenho o quadrado. Para esse quadrado ficar integralmente dentro dele, veja aqui, ó. Isso daqui é o que do quadrado? Isso daqui é a diagonal. E, ao mesmo tempo, é o que da circunferência? É o diâmetro. Então, para o quadrado ficar dentro do círculo, deve-se que o diâmetro pelo menos deve ser igual à diagonal, ok? No mínimo tem que acontecer isso. Se o diâmetro do círculo for maior, não tem problema nenhum, tá?
A base vai ficar dentro, mas vai sobrar um espacinho. Agora, se o diâmetro for menor, a base vai ficar saltando para fora do círculo. É o que ele não quer que aconteça, porque ela tem que estar integralmente. Então, no mínimo, o diâmetro tem que ser igual à diagonal. Bom, a diagonal de um quadrado. Esse quadrado, ele não falou o valor, ele quer que fique em função de L e ele quer que fique em função de R. Então, nós vamos chamar aqui de L, e aqui é o nosso raio. Aqui é o nosso raio. Então, aqui são 2 raios. Concorda comigo? Um diâmetro é a mesma coisa que 2 R's. Esse é o esquema que a gente tem. Vai ficar da seguinte forma. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai ficar com 2R's ao quadrado, que é a hipotenusa. Olha o ângulo 90 graus aqui. L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Tá? 2R's ao quadrado vai ficar 4, lembra? Vale o quadrado desse, vale o quadrado desse. 4R quadrado, igual a 2L quadrado. Olha lá, a gente quer uma relação entre R e R. Qual que é o valor mínimo desse R aí? Eu quero o valor do R, então. Então, nós vamos isolar ele. Passa o 4 dividindo. R ao quadrado é igual a 2L quadrado sobre 4. Dá para simplificar? Simplifica. 2 e 4, aqui vai virar um 2zinho, né? Então, vai ficar R ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 2. Eu não quero o valor de R ao quadrado, eu quero só o valor de R. Então, tira a raiz do R quadrado, tira a raiz do outro lado também. Tira a raiz de todo mundo. Ok? Raiz e quadrado vai embora. Sobra só quem? Sobra só o R. Igual raiz de L quadrado na parte de cima e na parte de baixo, raiz de 2. Aqui, quadrado e raiz vai embora de novo. Fica só o L. O R tem que ser igual a L sobre raiz de 2. Então, o tamanho do raio da circunferência deve ser igual ao tamanho do lado dividido por 2. Isso é o menor possível. Se é o menor possível, o R pode ser maior que isso. Então, a resposta adequada é R maior ou igual que L raiz de 2. E isso a gente encontra na alternativa A. Terceiro exercício. Okay. 2 garotos estavam conversando ao lado de uma piscina, nas posições A e B. Como ilustra a figura? O garoto que estava na posição A observou que o ângulo CAB era 90 graus e que as distâncias BD e AD eram 1 metro e 2 metros, respectivamente. Sabendo que o garoto da posição B gostava de estudar geometria, o da posição A desafiou a dizer qual era a medida da largura da piscina, CD. A resposta correta do garoto está na... E aí ele dá as alternativas. Então aí eu tenho o esbocinho da piscina. CD é a largura dela, que é essa parte aqui. Eu já vou colocar o xizinho no desenho, olha lá. Tá? Aí ele falou que BD é 1, aqui mede 1. AD é 2, aqui mede 2. E ele quer saber BD. Veja só, ele falou o seguinte também, que o ângulo CAB é o ângulo que vale 90 graus. CAB. Então, o ângulo que formou aqui é um triângulo retângulo. E essa piscina aqui, retangular, então aqui também é triângulo retângulo. Ó. Opa, então eu tenho triângulo retângulo e esse segmento aqui saindo do ângulo 90 graus e formando 90 graus aqui. Então, eu consigo usar uma das relações métricas aí. Quem é o 2? O 2 vai ser o H. Quem é o 1? 1 vai ser o M ou o N, tanto faz. E quem é o X? O N. Tanto faz se é o M ou o N aqui, sem inverter. Então, a relação que eu vou usar é que a altura do triângulo retângulo ao quadrado é a multiplicação das projeções dos catetos. H ao quadrado é igual a M vezes N.
O h ao quadrado é o 2 ao quadrado. O m é o 1 e o n é o x que eu quero descobrir. Aqui é 4, 1 vezes x, x. Acabou o exercício. A piscina tem 4 metros. Não tem que fazer mais nada aqui. Alternativa A. Já vamos direto então para o exercício 4, que esse exercício 3 foi bem rapidinho. O logotipo de uma vinícola representa esquematicamente uma taça de vinho, que em parte superior é representada por um triângulo isósceles inscrito em uma circunferência, conforme a figura. Então vamos lá. Eu tenho aí então a minha representação. O triângulo que está aí dentro é isósceles inscrito. Então significa que esse lado é igual a esse e esses vértices estão exatamente sobre a circunferência. Então veja que ele tem que falar tudo isso. Eu quero saber o raio. Então preste bem atenção. Quando você pegar um exercício desse tipo, você tem que ver onde é conveniente você traçar o raio da circunferência para que você consiga enxergar alguma relação, tá? Que consiga aparecer algum triângulo que você faça alguma relação. Então veja só, se você traçar o raio da circunferência aqui, você não consegue nenhuma relação e você está atravessando o seu triângulo. Se você traçar o raio da circunferência aqui, você está ligando o ponto da circunferência com o centro dela. Ó. Então, estou traçando o raio da circunferência. Isso daqui é o raio. Maravilha. Preciso relacionar um pouco mais esse raio aqui. Bom, aqui, ó, se fosse tudo, seria raio também. Mas tem uma partinha que eu não posso falar que é raio. Bom, aqui para baixo também é raio, ó. Aqui para baixo também é raio. Então, pode ser interessante. Se eu soubesse esse ângulo aqui, poderia até trabalhar, mas eu não tenho nem essa informação aqui. Eu preciso de mais coisa. Se eu traçar para cá, também estou traçando o raio, mas acho que a informação é a mesma que esse, então não vou traçar. Perceba só, na hora que eu percebi que aqui é raio, o desenho está me falando que toda essa parte da taça de vinho aqui representada mede 9. Se tudo isso aqui está medindo 9, eu consigo representar essa parte que sobrou usando o R também. Olha aqui. Essa parte até essa. Tudo é 9. Essa parte a gente enxergou que é R. Quanto sobrou para cá? Sobrou 9 tirando o R. É tudo tirando essa parte. 9 tirando o R. Ok. Quando eu fiz esse segmento inteiro, eu tracei a altura do triângulo isósceles. A altura do triângulo isósceles forma 90 graus e divide a base no meio. Se divide a base no meio, se tudo mede 6, essa parte aqui mede 3. Pronto. Ó. O que parecia não ter informação, agora eu tenho. Eu consigo, nesse triangulinho que eu formei dentro da minha taça, fazer um teorema de Pitágoras, porque é um triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é R. Então, R ao quadrado é igual a 9 menos R ao quadrado, o outro cateto, mais o 3 ao quadrado. Vamos resolver essa equação, então. R ao quadrado é igual. O quadrado da diferença, isso vai virar trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, quadrado do 9, menos, porque aqui dentro está menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, sempre mais no segundo, no terceiro termo, quadrado do segundo, mais o 3 ao quadrado é 9. R ao quadrado é igual. 9 ao quadrado é 81. 2 vezes 9, 18. Menos 18 e o R junto ali com o 18, porque está junto com 9. Mais R quadrado, mais 9. Agora dá para eu organizar melhor. Veja, só tem esse termo para cá, passa para lá trocando o sinal. Vai ficar 81 menos 18R mais R quadrado mais 9. Esse aqui passa para cá trocando sinal. Menos R
igual a 0. Se quiser escrever para cá, também pode. Já tem coisa que... Opa, faltou um quadrado aqui. Já tem coisa que dá para cancelar, hein? Mais r quadrado, menos r quadrado, vai embora. Fica só essa variável, a equação de segundo grau, não existe nesse caso. Menos 18r, e aí aqui dá para juntar 81 mais 9, 90, igual a 0. Belezinha? Vamos achar o valor do r, é só isolar ele. Menos 18r é igual a menos 90. Está tudo negativo, multiplica por menos 1 para inverter sinal. 18r é igual a 90. Passa o 18 dividindo. R é igual a 90 dividido por 18. 90 dividido por 18 é 5 unidades centímetros. Isso a gente encontra na letra C de... Belezinha? Vamos resolver o nosso último exercício do vídeo. Exercício número 5 para vocês. Na figura, as circunferências de centro C1 e C2 e C3 são tangentes duas a duas e também tangentes à reta T. Os raios da circunferência de centro C1 e C2 medem 4 centímetros. Calcule a medida do raio da circunferência menor. Então, esse é o esquema, né? Vocês viram a figura aí, e esse é o esqueminha que eu vou deixar aqui para a gente resolver. São 3 circunferências tangentes duas a duas. Então, quer dizer que essa circunferência é tangente com essa, tangente com essa. Essa circunferência com essa, e a pequenininha com as duas. Então, duas a duas, ó. Aqui eu tenho um ponto de tangência, aqui eu tenho um ponto de tangência, aqui eu tenho um ponto de tangência, ó. Ainda, as 3 são tangentes com a reta T, tá? Nesses pontos aí que eu marquei, beleza? Bom, vamos lá. Preciso achar o raio da circunferência pequena, ó. Preciso dessa medida aqui que eu vou chamar de R, então, tá? Já que é uma circunferência pequena. Vamos ver o que eu consigo fazer. Quais são as informações? Bom, o C1 e o C2, o tamanho delas, dos raios delas, é 4. Elas são iguais. Então, eu tenho que aqui é 4. Ó, esse tamanho e esse tamanho medem 4 centímetros. Ok, mas eu não consegui fazer nenhum triângulo, nada aí que a gente possa ajudar a gente. Sempre vai tentar fazer aparecer triângulo, hein? Observe aqui, esses 3 pontos são colineares. E se aqui é 4, se o raio é 4, aqui também é 4. Aqui também é 4, ó. Então, eu tenho 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá. Beleza. O que mais que eu tenho aí? Eu quero o R, não cheguei em nenhuma relação com o R ainda. Bom, chamei aqui de R. Se eu sei que tudo, olha, de novo vai acontecer isso, hein? Se tudo é 4 e aqui é R, quanto que mede essa parte aqui que eu estou traçando no meio, ó? Se tudo é 4 e aqui é R, essa parte mede o todo, tirando a partinha pequena. 4 menos R. E o triângulo? Olha aonde vai aparecer, juntando o raio da pequena com o raio da grande. Aqui, ó. Quem é essa medida? É o raio da grande mais o raio da pequena. Aqui é 4 e aqui é R. Aqui tudo é 4 mais R. Então, observe todas as anotações que eu fiz. Eu fiz aparecer um triângulo e esse triângulo é retângulo, tá? Sem problema nenhum. E agora, como eu estou só com uma variável, eu consigo usar Pitágoras de novo. Então, vamos lá, ó. 4 mais R é a minha hipotenusa, está de frente para o ângulo reto, ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais 4 menos R ao quadrado. Então, vamos lá que a gente tem 2 trinômios aqui para resolver. Primeiro, esse aqui. Quadrado da soma vai virar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. É igual a 4 ao quadrado, 16. Mais, aqui agora é menos, hein?
Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Beleza? Vamos fazer as contas para ver quanto vai dar cada um. 16 mais 8r, ok? Mais r quadrado é igual a 16 mais 16 menos 8r mais 8r. Agora, ó, vou mostrar uns cancelamentos direto aqui para vocês. Na hora que você passar esses 3 termos para lá ou esses 4 termos para lá, veja só, esses dois vão ficar com sinais contrários na hora que eu passar para lá. Então, cancela, vai embora. Aqui, esse daqui, na hora que eu passar por lá, vai ficar com o sinal igual. Então, não cancela. Esses dois aqui eu vou juntar. Esse mais 16, na hora que eu passar para cá, fica menos 16. Então, esse 16 vai embora com esse 16. E esse daqui ficou, sobrou. Então, ó, vamos organizar. Esse vai para lá, esse vai ficar onde está. Então, vai ficar 8r mais 8r é igual a 16. Ó. Só troquei esse de lado porque eu não ia fazer duas trocas, né? 8 mais 8, 16. 16r é igual a 16. Opa! Passa o 16 dividindo. R é igual a 16 dividido por 16. Um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. 1 centímetro é o raio da circunferência pequena. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.